Bom, vamos começar aqui o nosso projeto, nosso trabalho. Originalmente, esse projeto é feito para explicar um experimento, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre o funcionamento dos freios ABS. Seria muito bom se a gente conseguisse sair na rua, né, nesse período, para poder fazer os experimentos, mas infelizmente aí por causa do coronavírus, né, da pandemia, a gente vai fazer aqui com base no que a gente tem na internet, né, ver os vídeos que eu vou mostrar. Então vamos começar a falar do funcionamento desse tipo de freio e um pouco da física envolvida, né. Essa tecnologia é bastante interessante, uma vez que ela é utilizada na indústria automobilística em todo o mundo. No Brasil, esses freios são requisito obrigatório para todos os novos carros lançados no mercado desde 2014. E então vamos ver um pouco sobre esses freios, né? Começando com a teoria por trás, né? A gente tem que entender que todo mecanismo de frenagem utiliza o mesmo princípio, o atrito. O atrito é uma força de contato dissipativa e, portanto, ela age com um sentido contrário ao movimento. Podemos medir sua intensidade pela simples fórmula força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes a força normal que age entre o corpo e, no caso, o chão, né? Então, qualquer sistema de frenagem que você observar é, em qualquer carro ou mecanismo, você vai ver que ele parte do mesmo princípio. Você tem uma força contrária que age entre o objeto e o chão. Vamos começar falando do atrito dinâmico, né? Que é muito utilizado no freio de disco, freio que já caiu em desuso nos carros, né? A gente vai explicar um pouco por que o freio de disco não é mais usado, não é mais utilizado, né? É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o atrito dinâmico ele age no deslizamento, ou seja, nos momentos de derrapagem dos carros, né? Então, o atrito dinâmico ele é mais simples do que o atrito estático. A gente está bem acostumado em ver o atrito dinâmico. No caso dos carros e funcionamento do freio de disco, o, o atrito ele ocorre com o travamento dos pneus, né? Os pneus travam e a partir daí o carro ele começa a derrapar na pista, né? A gente tem aqui a fórmula dele, que é a mesma fórmula para o atrito convencional, só que a gente usa o coeficiente de atrito dinâmico, que é bastante diferente do coeficiente de atrito estático, que está aqui. O atrito estático ele é um pouquinho diferente, porque ele ocorre, ele é observado muitas vezes em objetos em repouso, considerando superfícies iguais ao coeficiente, considerando superfícies iguais, o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Né? Então é muito comum a gente ver o atrito estático em objetos que a gente quer deslizar, que a gente quer mover. Então, por exemplo, se você quer mover de posição uma mesa, né, você empurra ela, a gente vê o atrito estático ali. Quando a mesa está parada, você tem que fazer uma força bastante grande no começo para ela começar a se mover. Depois que ela começa a derrapar, que ela começa a deslizar, ela começa a escorregar no chão, né? A gente tem a mudança para o atrito dinâmico. E daí você precisa de uma força menor para conseguir manter ela no movimento. Então o atrito estático ele é muito interessante. E é por isso que ele é usado no freio ABS, porque ele é muito melhor, né? Ele é muito mais forte do que o atrito dinâmico. Vamos observar aqui essa simulação que vai falar um pouco mais pra gente sobre o freio ABS, né? Como você pode observar no vídeo,
as rodas estão rodando normalmente, né? E de repente elas travam, mas elas não ficam totalmente travadas. Elas travam e voltam a girar. Isso se repete, né? Ela tem esses ciclos. Ela trava, volta a girar, trava, volta a girar. O que o freio ABS faz é controlar isso. Por quê? A, o grande, o intuito desse freio é impedir com que as rodas travem por completo e que o carro comece a derrapar. Quando você tem o primeiro travamento, você começa a experimentar o atrito estático, né? Mas logo que o carro começa a derrapar, o atrito dinâmico aparece. E a gente não quer o atrito dinâmico, a gente quer o estático porque ele é mais forte. Então, assim que o carro começa a derrapar, as rodas voltam a girar. Logo que as rodas voltam a girar, elas travam novamente. É assim que o freio ABS funciona. Então a gente vai ver aqui no experimento gravado aqui o real funcionamento desses freios. Na câmera lenta a gente percebe que as rodas estão girando e de repente travam. Assim que o carro começa a derrapar, elas voltam a rodar. Dessa forma, o que a gente vê majoritariamente acontecendo é o atrito estático, né? A gente vê o carro derrapar pouco. Então, vamos lá. Conclusão e o que a gente pode falar sobre os freios ABS, né? Os freios ABS, eles impedem, né, o travamento das rodas por completo. E isso tem um bom resultado, né? Primeiro que o carro ele para muito mais rápido, né? A desaceleração tem módulo maior, então é muito melhor para um motorista que dirige aí numa rodovia em alta velocidade. O freio ele é muito melhor nesse sentido. Mas a gente também tem um outro aspecto que o freio ABS ele impede que aquele fenômeno conhecido como cantar pneu, né? Que é quando o pneu começa a se desgastar com a frenagem, com o, o, o escorregamento, né? A gente vê aquela fumaça saindo do pneu. Ele impede com que isso aconteça, justamente porque as rodas não travam por completo. Então, ao mesmo tempo que a vida útil do pneu é aumentada, né? Você desgasta menos o pneu, você também consegue uma maior eficiência no freio. Você consegue fazer o seu carro parar muito antes. Dando os créditos finais nos vídeos, eu retirei os dois vídeos, tanto a simulação quanto o experimento, de dois canais no YouTube. O primeiro é um canal internacional, ele não é brasileiro, que é o Learn Engineering, né? O nome em inglês para aprender engenharia, né? Que é a simulação que a gente viu primeiro. E o segundo é o canal Quick Eye 78, que mostra o experimento. Ele grava ali o carro no slow motion, né? Na câmera reduzindo a velocidade para a gente conseguir acompanhar o experimento, né? Então foi isso. Espero que tenham gostado aí. Esse é o meu trabalho sobre os freios, o tema. Muito obrigado.